Oi para vocês do canal, no caso do meu canal mesmo, tá meu nome aí, Leandro Camargo. Aí eu quero ler com vocês um artigo do site misericordia.com.br. Misericórdia mesmo, o que é isso? Bora ver isso aqui. São Jerônimo, graças a ele temos a Bíblia, graças a São Jerônimo. Aí tem uma frase que ele falou, né? Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. São Jerônimo que falou isso, né? Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Vamos fazer a leitura aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Hoje, dia 30 de setembro. Olha a data, dia 30 de setembro. A igreja celebra São Jerônimo, sacerdote e doutor da igreja. Ele é conhecido pelo grande feito de traduzir as escrituras para o latim e criar a Vulgata, a compilação da Bíblia que conhecemos hoje. São Jerônimo foi um grande exegeta, historiador e um grande santo asceta que se dedicava à oração, jejum e estudo das escrituras sagradas. Ele estudou as línguas originais da Bíblia, o grego e o aramaico, e a pedido do Papa Damasco traduziu para o latim. Ele é padroeiro de todos os que se dedicam aos estudos da Bíblia Sagrada. Por causa dele, temos uma Bíblia e por isso a Igreja determinou o dia do seu aniversário de morte como o dia da Bíblia. Tá falando 30 de setembro, né? Vamos avançar a leitura. A história da Bíblia de São Jerônimo. São Jerônimo se interessava muito pelas escrituras sagradas e dedicou sua vida alegremente à revisão e tradução de seus textos. Por iniciativa própria, começou uma revisão de tradução dos Salmos, em que comparava o texto hebraico e grego para depois escrevê-lo em latim. Com o sucesso dessa tradução, ele começou a traduzir o Antigo Testamento, mas a partir desse momento não utilizava mais a versão grega e sim a hebraica. Durante 15 anos se dedicou à tradução do Antigo Testamento do original. A tradução recebeu o nome de, agora para ler isso aqui é bravo, Iuxta Hebraeros, que significa próximo aos hebreus em português, a qual somada aos textos do Novo Testamento, traduzido para o latim, chamou-se Vulgata, isto é, em língua vulgar ou comum. Vulgata quer dizer isso, em língua vulgar ou comum. Após a tradução, São Jerônimo se dedicou a escrever prefácios e comentários bíblicos, além de combater heresias e polêmicas teológicas que surgiram por conta da má interpretação dos textos. A Igreja reconheceu que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que outras traduções livres disponíveis na época, e até 1530 a Vulgata foi a única versão oficial da Bíblia. 1530, hein? Ou seja, o trabalho de São Jerônimo foi essencial para a manutenção da cristandade e das evangelizações.
Aí tem aqui a oração de São Jerônimo. Falta só isso aqui para terminar de ler. A oração de São Jerônimo. Ó Deus, Criador do universo, que vos revelaste aos homens através dos séculos pelas Escrituras Sagradas, elevaste o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. São Jerônimo, iluminai e esclarecei a todos os adeptos das seitas evangélicas para que eles compreendam as Escrituras Sagradas e se deem conta de que contradizem a religião católica e a própria Bíblia, porque eles se baseiam em princípios pagãos e supersticiosos. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer outra doutrina, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Fazei que todos os homens aceitem e sigam a orientação do nosso Pai comum, expressa nas Escrituras Sagradas. Amém. Qual que é o problema aqui da Bíblia? No caso, São Jerônimo escreveu a Bíblia, né, a pedido da igreja, no caso a Igreja Católica. Aí ele pegou os textos originais, as Escrituras Sagradas verdadeira, pura, santa, imaculada. Aí ele começou a escrever a Bíblia. Qual que é o problema? O cara começou a adulterar, falsificar, escrever doutrina de religião na Bíblia, coisa que não tem nas Escrituras Sagradas. E no caso ele defende os interesses da religião. Esse é o problema. São más intenções, não é verdade, não é verdadeiro. Ele não age com verdade. Ele falsificou as Escrituras Sagradas. Tanto é que você vê muitas contradições, heresias, mentira, lacuna na Bíblia. Tantas coisas que você vê na Bíblia por conta de São Jerônimo, o cara que escreveu a Bíblia. A Bíblia não é as Escrituras Sagradas. A Bíblia foi retirada das Escrituras Sagradas, é uma cópia adulterada, contaminada pela religião. No caso, não vou falar aqui não que vai ofender, né? Mas você sabe, né? A mão de quem que São Jerônimo escreveu a Bíblia Sagrada, a tal da Vulgata. O curioso é que ele pede para as pessoas, aliás, ele pede para Deus iluminar as pessoas para entender a Bíblia. Como é que vai entender? O cara adulterou tudo, o cara contaminou tudo, contradição para todo lado. A mesma hora que a Bíblia fala uma coisa, fala outra. Aí você pensa só, a questão de Paulo, o apóstolo Paulo. Tem um maluco, um doidão na internet que critica Paulo, fala mal de Paulo, espuma pela boca. Só que Paulo está salvo. Paulo era uma pessoa escolhida. Teve uma visão que Jesus apareceu para Paulo. Aí o doidão quer falar que Paulo é um falso apóstolo, que Paulo é um mentiroso, que Paulo é um hipócrita, que Paulo é um machista. É um professor que está postando vídeo para criticar Paulo na internet. Eu estou falando do professor, que eu estava falando no São Jerônimo, agora eu estou falando do professor. Pois é, mas a culpa é de quem? Eu jogo a culpa no São Jerônimo, porque ele contaminou a Bíblia. Como é que eu vou saber se é Paulo que escreveu uma coisa, e sendo que São Jerônimo traduziu
as escrituras sagradas e fez a coleção lá, a Vulgata, que é conhecida, é tipo a Bíblia que é hoje, né? São Jerônimo escreveu. Então ele pode muito bem ter se passado por Paulo e escrito contradições, controvérsias, heresias. Aí o doidão, professor da internet, quer jogar a culpa no Paulo e falar do Paulo, falar mal do apóstolo Paulo. Não, o maior responsável por isso é o São Jerônimo. Esse é o cara responsável, o cara que traduziu, o cara que escreveu a Bíblia, traduziu as escrituras sagradas. Aí o professor doidão aí da internet fala mal de Paulo, só que Paulo é uma pessoa ungida, inspirada. Jesus apareceu para ele. Paulo está salvo. E esse professor maluco, quem garante a salvação dele? Você está queimando Paulo, pô. Você está falando bobeira. Eu sei a origem do problema. A origem do problema é o São Jerônimo, que cagou na Bíblia. Contaminou, né? Pegou as escrituras sagradas, traduziu, mas colocou o fermento da religião. Colocou doutrina de religião misturada com as escrituras sagradas. Ele pegou a verdade e misturou na mentira. Olha o que o cara fez. É isso que São Jerônimo fez. É por isso que tem tanta confusão hoje em dia. Você vê tantas igrejas, tantas religiões, por causa disso. Porque a Bíblia é cheia de contradição, controvérsia, polêmica. Aí uma hora está falando uma coisa, outra hora está falando outra. O que acontece? Uma pessoa que lê a Bíblia, ela tem que filtrar o que é mais coerente, o que é mais condizente com a verdade. Filtrar para tentar saber o que tem de escritura sagrada naquela Bíblia. Que a Bíblia está com o fermento dos fariseus, como diz Jesus, o fermento da religião. A Bíblia está contaminada, a Bíblia foi tirada das escrituras sagradas, mas ela não é as escrituras sagradas originais, é uma cópia adulterada. Aí está lá no texto lá, graças a São Jerônimo, nós temos a Bíblia. Só que a gente tem uma Bíblia, uma verdade misturada com a mentira. É isso que nós temos hoje. Eu agradeço a todos vocês por este vídeo. E vou encerrar porque já está dando 13 minutos. Muito obrigado a todos. Estuda a Bíblia com carinho, com atenção. E busca a verdade. Tenta achar o que tem de escritura sagrada dentro da Bíblia. Porque tem muita doutrina. Tem muita doutrina, coisa que não está na escritura sagrada, está na Bíblia. É muita atenção nessa hora aí. Aí eu finalizo esse vídeo, graças ao Senhor, Pai Eterno. Amém.